Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de metrologia, né? Hoje a gente vai estar fazendo uma análise e leitura de micrômetro, né? Com aproximação de 1/100, né? E é justamente aí essa imagem aí do micrômetro, né? Do tambor e da bainha do micrômetro que a gente vai estar analisando aí para verificar qual é o seu valor indicado. O primeiro ponto, a questão da resolução, né? Que é a informação desse 0,01 milímetro. Ele tem como base justamente o seguinte: aqui na bainha do micrômetro, né, a gente tem a relação das divisões, né, de 1 em 1 milímetro. Né, então, aqui, exemplo, aqui a gente tem 55 milímetros marcando, né, e aí ele vai passando, né, 56, 57, 58, 59, até chegar aqui no 60, e assim sucessivamente, né, tanto para mais como para menos. Né, então, as divisões aí, eles tomam como base aí 1 milímetro, mas observando esse espaçamento maior. Né? Então é esse espaçamento maior que dá essa condição do 1 milímetro. Né? Se a gente for observar, ainda tem uma outra divisão menor, que é essa aqui do meio, que ela representa 5 décimos. Então, para cada divisão dessa menor, eu vou ter 0,5, 1 milímetro, 1,5, 2, 2,5, 3 e assim sucessivamente, tanto para mais como para menos. Então, as divisões maiores, elas representam 1 milímetro, exemplo dessa linha para essa aqui é 1 milímetro, mas no centro ela ainda tem a indicação de 5 décimos, né? Metade de 1 milímetro. Né? E essa condição ela é possível justamente pela quantidade de divisões que tem no tambor. Né? O tambor ele tem 50 divisões, ou seja, cada divisão dessa daqui ela representa o que? 0,01 milímetro, né? Ou seja, 1/100º de milímetro, que é justamente a resolução dele. Então, quando o tambor completa uma volta, ele desloca meio milímetro. Quando ele completa 2 voltas, ele desloca 1 milímetro. E assim sucessivamente. Vamos aqui para a interpretação. O que é que a gente tem que ficar atento? Né? Analisar o que passou já do valor, né? E o que ele está antes. Exemplo, aqui passou de 60 milímetros, que é o que está marcado aqui. Né? Essa linha aqui maior, beleza? Então, como a gente sabe, essas linhas aqui, elas representam a divisão por 1 milímetro, né? Então aqui ele passou 61, 62 e 63. Né? Então aí no caso ele já passou 63 milímetros, mas ele está antes de 64. Então 63 milímetros a gente já tem. Né? A gente precisa saber 63 mais quanto para fechar o valor. Né? Então se a gente for analisar aqui, ele já passou do 63, beleza? Agora, o que acontece? Eu tenho que analisar aquela questão da linha do meio décimo, né? Se ele passou aqui do 63, observe o seguinte, ele não apareceu a primeira divisão que caracteriza 5 décimos. Exemplo, se tivesse aparecido essa outra linha aqui menor, significaria que ele já tinha passado de meio. Então, a gente teria já 63,5. Aí a gente iria somar com o valor da coincidência do tambor. Só que a linha aqui ela não apareceu, ou seja, ela está entre 63 e 63,5. Né? Então ele está menos do que 63,5. Né? Então a gente precisa saber qual é esse valor que ele está coincidindo. O valor que ele está coincidindo é justamente a linha que ficaria alinhada com essa daqui. Só que o que acontece aqui? Não tem nenhuma linha alinhada. Né? Então a gente tem que fazer uma análise de aproximação do valor. Né? Então, só recapitulando, 63 milímetros a gente já tem, né? A gente agora precisa saber com quem é que a gente vai somar. Então, agora a gente vai observar o tambor. Né? Quando a gente for analisar o tambor, o que é que vai ser nossa referência? Essa linha aqui, central. Essa linha central vai ser a nossa referência. Ou seja, os valores que tiverem aqui para baixo são os valores que já passaram. Né? Ou seja, os valores que a gente já deslocou no tambor. Então, aqui se a gente for analisar, aqui a gente já passou a linha dos 20 centésimos, né, que é essa linha aqui maior. Então, a gente passou a linha dos 20 centésimos e passou a linha na sequência, que é quanto? 21 centésimos. Como eu falei, a resolução desse instrumento é 0,01. Né? Então, ele já passou mais um centésimo, que caracterizaria o 21 centésimos. Agora, observa que ele está antes do 22. Então, se ele está antes do 22, significa que a gente tem 0,21. Então, ele já passou do 0,21, então 0,21 a gente tem.
Só que o que acontece? A aproximação desse micrômetro ela é centesimal, que é justamente essa parte que não está coincidindo aqui, que a gente não sabe. Então, como eu disse, a gente teria a aproximação. O que é que a gente tem certeza nesse caso? Que esse instrumento aí, ele está medindo 63,21. É o que a gente tem certeza. Né? Agora, ele está passando um pouco do 21, ele já está indo para consideração milesimal. Né? Eu vou apagar aqui só para falar dessa questão milesimal. Deixa eu ampliar mais aqui. Pronto, aqui está ótimo. Então, o que acontece? Ele já passou dessa linha aqui. Essa linha aqui representa os 21 centésimos. E ele está antes de 22 centésimos. Então, exemplo, se ele tivesse com a linha aproximadamente no centro, né, dessa divisão, né, se ele tivesse com a linha aqui próxima do centro, significaria que ele tivesse 0,215. Só que ele está um pouco antes. Né? Então, como eu disse, a gente vai fazer uma análise de interpretação. A gente vai considerar que aqui ele passou, exemplo, 3 milésimos. Então, a gente ficaria com 63,21, que é o valor que a gente tem certeza, e acrescentaria aí 3 milésimos. Só que isso não é o correto partindo do ponto de vista da coincidência do instrumento. Ou seja, é uma aproximação que a gente está fazendo porque ele não está coincidindo perfeitamente. Então, essa última casa decimal aqui do 3, ela é uma suposição com base no espaçamento. Né? Então, a gente tem a certeza que é 63,1, mas a gente não tem a certeza da coincidência milesimal, o que seria indicado uma análise com o micrômetro milesimal, ou seja, com aproximação de 0,001. Né? Então, com base na interpretação da imagem, a gente considera esse valor aí como um valor muito próximo, mas entenda também que mesmo o 3, sendo a última casa decimal, a gente não tendo certeza, mas a gente está falando de milésimo de milímetro, né? Ou seja, é uma aproximação com uma boa precisão, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar atendendo um pedido de um colega que mandou um e-mail, né, para o canal, né, pedindo justamente para revisar, né, questão de conversão de polegada fracionária para milímetro, né, nesse caso especificamente 1/8. Né, então vamos dar uma ajuda aí referente a isso. Né. O que é que acontece? A polegada, o primeiro passo é justamente entender que 25,4 milímetros equivalem a 1 polegada. Né. Essa aí é a relação base. Né. Essa relação aí ela tem que estar aí bem focada, né? Ou 25,4 milímetros ou 2,54 centímetros, né? É a mesma relação, já que 2,54 centímetros equivale a 25,4 milímetros. Nesse caso, como o pedido foi em milímetro, a gente vai estar trabalhando com 25,4, beleza? O primeiro passo que a gente tem que analisar é o seguinte, né? Se é 1/8 de polegada, né, significa que a polegada ela foi dividida em 8 partes, né, e a gente está querendo somente uma dessas partes. Né, ou seja, o numerador 1 ele está indicando que a gente só quer uma parte do denominador 8. Né, é essa relação que está sendo informada. Então, para esse caso aí, a lógica para a transformação, né, de polegada fracionária para milímetro é justamente dividir a polegada pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Então, o primeiro passo é justamente pegar 25,4 milímetros e dividir por 8. Né? Ou seja, pegar 1 polegada em milímetros, né, que é 25,4, e dividir por 8. Nesse caso, o resultado vai ser justamente 3,175, né, milímetros. Esse aí já é o resultado da transformação. Né? Esse aqui é o valor. O que é que a gente fez? A gente pegou 25,4 milímetros e dividiu em 8. Né? Então, se a gente for analisar aqui essas células aqui, a gente vai ver que tem 8 partes. Né? Então, a gente pegou esse 25,4, né, e dividiu em 8 partes. Né? Tá aqui 25,4 milímetros. Cada parte dessa daqui, ela vai equivaler a quanto? A 3,175. Né? Então, é o valor, né, referente. Né? Então, 3,175.
Quando a gente dividir 25,4 pelo denominador, é só multiplicar pelo numerador, que nesse caso aqui é 1. Se a gente pegar 3,175 e multiplicar por 1, vai dar exatamente 3,175. Então, aí é o valor da conversão, né? Então, fecha aí o processo, né? Nesse caso, se a gente for pegar 3,175 e multiplicar por 8, que é a quantidade de divisões que a gente fez, obviamente vai dar igual a 25,4, mostrando que está certo aí o raciocínio. Vamos supor que, de vez de ser 1/8, fosse 3/8. A lógica inicial seria a mesma, pegar 25,4 e dividir por 8, só que nesse caso não seria uma parte das 8, e sim 3. Né? Então, a gente teria 3 partes de 8. Né? Então, nesse caso, só seria justamente pegar 3,175 e multiplicar por 3. Né? Nesse caso aí, daria justamente 9,525, que seria o resultado de 3/8. Como é somente 1/8, é só dividir 25,4 por 8, multiplica por 1, que vai dar exatamente 3,175 milímetros, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Valeu!